do Egito rumo a Canaã, que é a vida abençoada, que é a vida que o Senhor tem para cada um de nós. É uma vida em Canaã, não é no deserto. O deserto está entre o Egito, que é quando você não conhecia o Senhor, e Canaã, que é o lugar de fato de deleite, de desfrute. E Canaã é para nós hoje. Por isso essa palavra eu digo é para todos, por quê? Porque há muitos irmãos antigos que ainda não estão em Canaã. Estão em algum lugar entre o Egito e Canaã, mas não estão em Canaã. Por que, pastor, você diz isso? Porque há muitos irmãos que têm 10, 15, 20 anos de caminhada e vivem uma vida enroscada. Vivem enroscados financeiramente, vivem enroscados nos relacionamentos. Os casamentos de muitos não são bons. Casamento em Canaã é bom. Vida financeira e profissional em Canaã é boa. Sim ou não? Porque Canaã é terra de desfrute. Tem luta em Canaã? Tem. Porque em Canaã tem gigante. Correto? Mas você vai comer do melhor da terra. Você vai desfrutar do Senhor como você não poderia desfrutar no deserto. Muito menos no Egito, porque no Egito você é escravo. No Egito que você tem, você não pode usufruir. Escravo não usufrui do que tem. É verdade ou não é? Não é para o seu prazer, não é para o seu deleite. Agora, o Senhor nos chamou para viver uma vida em Canaã, mas preste atenção, o diabo sempre virá com propostas, para que você não viva em Canaã, para que você não saia do Egito. Agora eu vou partir do pressuposto que você já saiu do Egito. Estou falando para quem saiu. Quem não saiu ainda, ao final do culto, você pode também me procurar e nos procurar que nós vamos orar. E você pode, ele fala, pastor, eu quero entregar minha vida nas mãos de Jesus e quero sair do Egito. O Egito representa o mundo. O Egito representa o lugar onde não há glória de Deus, onde não há vida de Deus. É aquela vida longe de Deus, alheia à presença dEle. Mas o dia que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você agora saiu do Egito e está nessa transição para viver em Canaã. Só que tem o deserto. Tem o deserto. Lutas virão, adversidades virão, o inimigo vai se levantar para fazer com que você retroceda, para fazer com que você desista, fazer com que você pense, não, esse negócio de Deus, esse negócio de igreja, esse negócio de crente, esse negócio de evangelho, de graça, esse negócio aí não é para mim não. É isso que o diabo quer fazer que você pense. Para quê? Para que você não viva em Canaã, não viva uma vida abundante, abençoada. A vida que o Senhor tem para nós. A vida que Deus tem para nós é vida em abundância, com abundância. Longe do pecado, longe da confusão. Não fazendo concessão ali, não aceitando nenhuma proposta do diabo. Muitos ainda não conseguiram entrar em Canaã, porque estão negociando com o diabo. Estão negociando com o faraó. Então veja, você tem toda a provisão necessária para não ceder às propostas do diabo. Ah, pastor, mas é que é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu quero dizer para você que o Senhor já nos deu a vitória há mais de 2000 anos lá na cruz. Ou eu creio que é tudo por Ele, por meio dEle, para Ele, ou eu continuo tentando lutar com as minhas forças e continuo vivendo uma vida de derrota. Mas se eu creio que é por meio dEle, é pelo poder dEle, é pelo que Ele fez na cruz, então eu posso ter a certeza de que eu vou viver o melhor de Deus, eu vou viver nas promessas dEle. Nada vai me impedir, porque é o que o Senhor tem para mim. Desde que Ele entregou a vida lá na cruz, desde que Ele declarou, está consumado, a minha vitória já foi determinada. E agora eu caminho a partir da vitória. Eu não luto para ter vitória, porque se eu lutar para ter vitória, eu negligencio o sacrifício de Jesus.
Eu rejeito. Jesus já falou, você vai começar a partir da vitória. Todo sofrimento eu já passei. As suas dores eu já levei na cruz. As maldições eu levei na cruz. Então, para você agora é aqui, ó. Você vai começar a partir da cruz. E a partir da cruz é uma vida já vitoriosa. Quantos estão entendendo? Vida vitoriosa não significa vida sem dificuldades, lutas, ok? Só que você vai vencer as lutas como o Senhor Jesus venceu. Como Ele disse, você vai passar por aflições nesse mundo. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você também vai vencer, porque nós estamos nele. Nele está a nossa vitória. Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso descanso. Todos podem dizer amém? Então, quando nós olhamos para essa passagem, para esse episódio do povo de Deus, nós precisamos nos lembrar que existem coisas que são inegociáveis na nossa vida. Nós não podemos ceder. O povo de Deus foi escravizado por Faraó no Egito durante ali muitos anos. Porque é isso que Faraó faz, é isso que o diabo faz. Faraó tipifica o diabo. Faraó não quer que você saia do Egito. Ele quer que você continue vivendo para ele. Mas você não está mais lá. O Senhor te alcançou. Agora, como você saiu do Egito, agora é necessário que o Egito saia de você. Porque esse é o problema. Muitos saíram do Egito, mas o Egito não saiu dele. Não estou mais lá, mas continua com os mesmos trejeitos, com as mesmas práticas, continua vivendo como se fosse cidadão egípcio. Não, você nasceu de novo, você morreu para esse mundo, com Cristo morremos, mas com Ele ressuscitamos. Quando você morreu com Cristo, lá ficou o velho homem. Nova criatura agora você é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É assim agora a nossa vida, diferente. Então lembre-se, você era escravo de Faraó, mas Deus enviou o libertador. Deus enviou Jesus para mim, para você. Agora nós olhamos aqui para o capítulo 8, mais adiante, depois que Deus dá essa ordem a Moisés, para que o povo saia do Egito. Faraó então começa agora a tentar negociar com Moisés, para que o povo não saia. E por diversas vezes ele vai fazer propostas. Escute, propostas que ele continua fazendo até hoje para mim e para você. Essas propostas estão diante de nós todos os dias. Para que, pastor, que o diabo faz essas propostas? Para você viver uma vida de derrota. Para que você não seja um vencedor. Para que você não acesse Canaã. Para que você pense que Canaã é lá na glória. Não, glória é glória, Canaã é Canaã. Canaã é para essa vida, glória é a vida posterior, a vida eterna. Canaã tem gigantes, são as nossas lutas, é essa carne que vez por outra pega um vírus, contrai uma doença, é afetada por um acidente. Mas apesar de tudo isso, o Senhor é conosco. E Ele vai nos curar, Ele vai nos sarar, Ele vai nos abençoar. E nós vamos seguir em frente. Cada obstáculo nós vamos transpor um a um nele, no poder dEle, pela graça dEle. Primeira proposta do diabo
Agora eu peguei esse negócio do Flávio. Diabo! Primeira proposta de Faraó, está lá em Êxodo, capítulo 8, verso 25 a 27. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disser. Preste atenção. A primeira proposta de Faraó sugeria que o povo servisse a Deus, desde que não deixasse o Egito. Uau! Não é incrível? Eu vejo isso em tantos lugares, na vida de tantas pessoas, porque eles estão aceitando essa proposta. Sirva a Deus, mas você não precisa sair do Egito. Sirva a Deus, mas você pode continuar vivendo aquela vida que você vivia. Qual o problema da balada? Qual o problema desses ambientes onde a galera está lá enchendo a cara, usando droga? Qual o problema de estar em rodas que não edificam, que não acrescentam? Fica lá, é bom essas resenhas, não tem problema, não seja esse crente careta, cafona. Essa é a primeira proposta. Sirva o Senhor, mas não abandone o mundo não. Continue sendo alguém que serve a Deus, mas não esquece as suas raízes. Quem você era. Enquanto Deus quer que você esqueça o velho homem, o diabo quer que você se lembre dele todos os dias. Enquanto Deus apagou os nossos pecados, não se lembra das nossas transgressões, o diabo quer que você fique se lembrando deles, estando em ambientes que vai te fazer lembrar e até mesmo em algum momento te levar a recair. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Deixa eu te dizer, na palavra de Deus, há um mundo que se deve odiar e um mundo que se deve amar. O mundo que se deve amar é feito de gente, de todo tipo de gente, e tem a ver com a celebração da vida, da alegria, da comunhão. Uma vez que tal mundo é objeto do amor de Deus, a humanidade. Daí João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo que Deus amou? Esse mundo aqui, ó, de gente, de pessoas, que celebra a vida. Esse mundo Deus amou, e nós também devemos amar a humanidade. Mas tem um mundo que nós devemos odiar, e esse é o problema. Muitos irmãos não têm essa aversão a esse mundo, mas são simpatizantes desse mundo, que é um mundo feito de espíritos de maldade, de inveja, de corrupção, de malícia, de manipulação, de ódio, de raivas, de iras, perseguições e antipatias. Um mundo onde o que vale é o status, é o quanto você tem, determina quem de fato, o valor seu de fato. Por isso eu posso dizer, esse mundo que devemos odiar não é um lugar, mas é um espírito. Não adianta você pensar, eu vou me isolar desse mundo, achando que nós estamos nos separando do mundo. O problema não são as coisas em si, mas se o nosso coração está preso a elas.
Então preste atenção, o mundo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Tem algo na sua vida que tem tomado o lugar de Deus? Que tem colocado Deus em segundo, terceiro? Você quer ver um exemplo? Todos reprovam um homem que abandona Deus por causa do álcool, das drogas, da prostituição. Todos vão criticar essa pessoa, sim ou não? Cara, você deixou a Deus por causa disso aí, que é isso? Como é que pode? Mas ninguém se importa se alguém se envolve na literatura, na poesia e se esquece de Deus. Ninguém se importa, Gustavo, se você deixar a Deus em nome de uma faculdade, de se graduar. Não, aí é bonito. Preste atenção, é mundo igual. Deixar a Deus, esquecer-se de Deus por causa do pecado e esquecer-se de Deus por coisas legítimas é mundo igual. Temos que odiar da mesma forma. Quantas vezes eu já vi pessoas, pastor, mas ele largou tudo, mas é porque ele está agora, ele vai ser um grande profissional, ele vai isso, aquilo, outro. Palmas, que bonitinho, é isso que o mundo aplaude mesmo. Você só tem uma vida para ser vivida, então viva na presença de Deus. Pastor, então eu não posso me envolver com literatura. É claro que pode, quem falou que não pode? O que você não pode é esquecer-se de Deus. O que você não pode é ter Deus em segundo plano. Pode fazer uma faculdade? Claro, deve. Se tem alguém que vai estimular os irmãos a fazerem faculdade, sou eu. Faça a faculdade, estude, seja culto, seja inteligente. A ignorância não acrescenta nada a ninguém. A pobreza não acrescenta nada a ninguém. Então estude, seja um exímio profissional, seja o melhor em que você faz, mas tendo Deus em primeiro lugar. Odiando esse mundo que é contra Deus. Então entenda, o mundo é tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus na nossa vida. Mas não para por aí, constitui esse mundo também quando fazemos algo para sermos aceitos pelas pessoas do mundo. E que Tiago diz no capítulo 4, verso 4: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Preste atenção, o que eu estou te falando nessa noite é chave para você viver uma vida abençoada, abundante. Deus quer que você desfrute do favor dEle. Deus quer que você seja abençoado a cada dia por Ele, mais e mais. Deus é uma fonte inesgotável, mas quantos não têm extraído de Deus nenhuma gota dessa fonte inesgotável? Por quê? Porque tem amado o mundo. Porque tem cedido a essa proposta de Faraó. Sirva a Deus, mas não tem problema. Entra naquela coisa, no famoso nada a ver. Já viu isso? Quantas vezes já viu, os irmãos gostam de relativizar tudo. Mas é relativo, pastor. E quando ele vê, ele e o egípcio é a mesma coisa, não tem diferença. Porque ele relativiza tudo. Não há radicalidade, ele acha que ser radical é contra a graça. Não, filho, a própria graça foi radical. Cristo foi radical.
podemos assim definir o mundo como pessoas, como atividades incompatíveis com Deus, que tomam o seu lugar em nós, impedindo que a vontade de Deus se realize através de nós, ou impedindo o controle do Espírito Santo em nossa vida. Você está entendendo, amém? Uma coisa do mundo que constantemente procura usurpar a posição de Deus, tem que ser rechaçada. E sabe uma coisa que constantemente tem usurpado a posição de Deus nas nossas vidas? É o entretenimento. Algo que nós precisamos cuidar. Somos a geração do entretenimento. E muitos estão deixando de viver o que Deus tem para eles por causa disso. E acredite, é legítimo. Nada de pecaminoso no entretenimento. Mas quando você e eu estamos todo o tempo procurando nos entreter, nós tornamos-nos vulneráveis à influência do mundo. Nós facilmente somos controlados. Acredite, entretenimento ou diversão contínua significa não ter tempo para pensar nas coisas do céu. Sabe por quê? Porque outras pessoas estão pensando por você, enquanto te entretem. Outra pessoa é criativa para você nas mídias sociais, por exemplo. Pastor, você é contra a mídia social? Capaz. Usamos muito. Olha lá o nosso Instagram. Ó, falou bonito, né? Olha lá a nossa página. Está cheio de... Está lá encontro com Deus. Mas nós usamos para promover o reino. Não é para ficar entretendo ninguém. Então é importante que você e eu sejamos libertos da escravidão das redes sociais. Muita gente não está desfrutando, não está em Canaã porque está preso nas redes sociais. Irmãos, se você parar para avaliar, dá uma olhadinha no seu celular. Tem celular que é uma bênção. Ele fala o tempo que você gastou com entretenimento, com rede social, com Instagram, com Facebook, ele fala. Aí é bom você colocar um aplicativo que fala quanto tempo você gastou lendo a Bíblia. Às vezes você vai tomar um susto, você fala, meu Deus, 2 minutos lendo a Bíblia, 5 horas no Instagram. Porque é normal, você começa a fazer aquele negocinho assim, não. Aí, é o algoritmo que fala. Ele vê que você gostou do negócio, ele fica mandando mais aquilo. Ele te prende o dia inteiro ali. Quando você vê, passou a sua hora do almoço, que você podia ter feito um devocional. Passou o seu momento da manhãzinha, que você vai tomar um café, vai se preparar para ir para o trabalho. Você não leu nem uma gotinha da palavra, você não orou nem um pouquinho, porque você ficou vendo o que lá, como que é o nome dos negocinhos? Stories, Reels. E aquilo vai te chamando a atenção. Deixa eu te contar algo. Você sabia que muitas das empresas de mídia social, eles contrataram indivíduos que são chamados de engenheiros de atenção? Sabia disso? Sabe o que esses engenheiros de atenção fazem? Eles pegam os mesmos princípios usados nos cassinos de Las Vegas e usam nas mídias sociais para manter você viciado nos produtos deles. Aí o motivo de você ficar 4, 5, 6 horas nas redes sociais. Então quanto mais dependente você for, mais essas empresas lucram com você. Essa é a ideia geral. Manter você viciado no entretenimento. Acredite, a distração é um engano desse mundo. Uma coisa é usar as redes sociais, outra é se deixar dominar por elas. É algo que você pode pensar, parece pequeno, parece bobo. Não é. 1 Coríntios 6, 12 diz: todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.
Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei ser levado por nenhuma delas. É lícito, tudo certo, vai lá dar uma olhadinha, vê aquilo que é bom, olha o que está acontecendo lá na igreja, olha o que está acontecendo no trabalho, na área que você gosta, mas pare por ali, vai, siga em frente. Olha outra informação importante, especialistas em saúde mental estão dizendo que desde a chegada das mídias sociais, os transtornos de ansiedade explodiram na população. É comum transtorno de ansiedade hoje, nos nossos dias? É normal, hoje todo mundo tem. Já não existe alguém que não tenha transtorno, né, de ansiedade. Por quê? Por causa dessa influência generalizada das mídias sociais. Houve então essa explosão de transtornos de ansiedade. Por isso devemos ter cuidado, para não nos envolvermos excessivamente com as coisas desse mundo e tirar a prioridade de Deus da nossa vida. E acredite, não é só as coisas de Deus, vai atrapalhar você no seu trabalho, vai atrapalhar você no relacionamento com a sua família. Já viu como estão as famílias hoje? Sentam na mesa e cada um fica no celular, comendo com a mão e com o outro olhando, e ninguém fala uma palavra, ninguém dá um oi, ei, estou aqui. É igual um monte de fã, todo mundo morreu, os Gasparzinhos lá, uma família morta, ninguém se comunica, levanta, sai com o celular, aí vai, toma banho, agora o celular já sai à prova d'água, para você tomar banho sem parar de olhar. O camarada fica ali continuamente, é terrível. O diabo está pensando em tudo. Como eu vou prender essa turma? Como eu vou impedi-los de receber de Deus? 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quantos podem dizer amém? Principalmente você jovem, adolescente, cuidado, querido, cuidado. Os mais velhos, tem alguns que também estão caindo nessa cilada, mas os mais novos são muito mais vulneráveis, estão muito mais, tenha cuidado. Mas o diabo não para por aí, ele vem com outra proposta. Uma vez que a primeira proposta não foi tão eficaz assim, não deu muito certo, não foi aceita, ele vai continuar tentando. Está lá no verso 28 agora do capítulo 8. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. E o bicho é tão descarado que ele ainda pede para orar por ele: orai também por mim. Uau! Sem vergonha, né? O irmão fala, ele até gosta de Deus, das coisas de Deus. Pediu para orar por ele. O que ele está dizendo aqui? Sirva ao seu Deus. Fora do Egito, tudo bem. Vou deixar você sair do Egito. Não viva, não precisa ser mundano não. Mas não vai muito longe. Em outras palavras, não precisa ser tão radical. Vai na manha. Ó, é com calma. Para que desse jeito aí afobado? Para que se envolver de maneira tão intensa? Não. Vai lá, vai de vez em quando no culto. Na célula, vai de vez em quando. Mas não precisa de tudo isso. E aí o que você ouve? É muito comum. Eu ouvi isso dos meus pais quando eu me converti, e pasmem, eles tinham se convertido primeiro do que eu. Só que eu entrei de cabeça, eu mergulhei. Eles falaram: Paulo, você está fanático, cuidado com o fanatismo. Hã? Alguém já ouviu isso? Ei, psiu, daqui a pouquinho você está levando a sua cama lá para o prédio da igreja. Daqui a pouquinho você está dormindo lá. Você já ouviu isso? Eu ouvi isso. Ei, vai morar com o pastor.
Tinha vezes que eu pedia coisa, pede lá para o seu pastor, que tudo agora é igreja, tudo é Deus. Ei, você está sendo radical demais, vai com calma. Ei, deixa eu te contar, não é seu pai, não é sua mãe, é o Satanás falando na boca deles, é o diabo. Vai com calma, o que é isso? Você está fanático, meu Deus, como eu vi isso no início da minha caminhada. Acredite, você só vai ouvir no início, depois é só para fazer você desistir. Acredite em mim. Não tem fanatismo, nada disso. É radicalidade, é diferente. Ser fanático e ser radical são coisas diferentes. Ser fanático, você faz até aquilo que é errado pela sua fé. Mas o radical não. O radical, ele faz aquilo que está alinhado, aquilo que é puro, aquilo que é nobre. Ele não vai fazer loucura de botar uma bomba no peito e explodir no meio da multidão. Não, não, isso aí está errado. Isso é fanatismo. Ser radical não. Radical você não mata as pessoas, você dá a vida por elas. É diferente. Radical você não gera problemas, você é a solução. É diferente o radical. O Senhor nos chamou para ser radicais, porque Ele era radical. Acredite em mim, ser cristão implica numa santa radicalidade. O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é um caminho ou Ele é o caminho? É diferente, não é? Um caminho significa que há outros. O caminho significa que só tem esse. O Senhor está dizendo, eu sou o, não um. Só tem esse caminho para você trilhar. Só nele que você pode vencer. Qualquer outro caminho te leva à morte, à destruição, ainda que tenha uma boa aparência. Só tem um caminho, e esse caminho sou eu. Isso fala do quê? Radicalidade. Por isso que os nossos jovens são chamados de radicais livres. Os nossos adultos são chamados de casais radicais. Os nossos kids são o quê? Radicais kids. Tudo é radical, porque o nosso Senhor é radical. Então nós precisamos viver alinhados com o Senhor. Preste atenção, quando dizemos que é o único caminho, nós vamos ser acusados de intolerantes, extremistas, fundamentalistas. Nesse sentido eu preciso te dizer, Jesus foi radical. Ele definiu o modo de ser e viver de seus seguidores nestes termos. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de agradar a um e aborrecer o outro. Você só tem um Senhor. Quem que é? Jesus. Senhor significa o quê? Ele é o seu dono. Ele que determina como você vive, como você deve falar, como você deve andar. Ele é o Senhor. Eu sei, muitos gostam de Jesus como Salvador, se incomodam em tê-lo como Senhor, mas não é possível. É necessário que Ele também seja o seu Senhor. É necessário que você se importe com a vontade dEle, ou você não vai entrar em Canaã, ou você não vai viver uma vida de deleite, de desfrute, uma vida vencedora. Mas o Senhor diz mais, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isso é ser radical, não é? É ser radical, não tem, pastor, o que é isso? Jesus era radical. E quando essa radicalidade falta no meio do povo de Deus, nós vemos um monte de bagunça e confusão no meio da igreja. A igreja deixa de ser alvo da glória de Deus, se torna alvo de chacota, motivo de chacota. Aonde nós chegamos e falamos,
tenho vergonha dos evangélicos. Quantas vezes você já se envergonhou dos evangélicos? Por quê? Porque relativizam tudo e falam, não é bem assim. Não precisa ser radical. E aí nós vemos tanta coisa estranha, fogo estranho no meio do povo de Deus. Cada coisa que você fala, Jesus dá glória. E aí nós ficamos envergonhados. Não me envergonho do evangelho, mas muitas vezes me envergonho dos evangélicos. O evangelho é poder para a salvação daquele que crê. Mas os evangélicos, infelizmente, muitos têm feito os incrédulos tropeçarem. Por faltar radicalidade. Creia em mim, no mundo espiritual não há meio termo. Talvez você possa dizer, pastor, e a graça? Isso é a graça. A graça te leva a viver uma vida radical. A graça te leva a ir além daquilo que estão fazendo. A graça te leva a fazer mais, se entregar mais. A graça te leva a viver como Cristo viveu. Glorificando ao Pai. Acredite, não dá para servirmos a Deus sentados em cima do muro. Olha o que é a fala sutil do diabo. Não vá longe demais nesse negócio de igreja. Como é triste ver tantos cristãos negociando com o faraó, vivendo em algum lugar entre o Egito e Canaã. Não são mais do mundo, mas ainda não entraram em Canaã. Estão no meio do caminho, não foram até o fim. E aí não entendem. Por que a vida dele é tão rasa? Por que ele não avança? Por que ele não cresce? Por que ele não prospera? Por que ele não percebe a presença e a glória de Deus? Por que ele busca? Ele fala, eu não vejo os dons do Espírito. Por que aquele lá fala em línguas, aquele tem visão, aquele profetiza? Mas parece que nada acontece. Estão no meio do caminho. Precisamos chegar ao final da nossa carreira vivendo uma vida cristã plena, abundante, representada por Canaã. Você pode dizer amém? Sabe, a palavra de Deus conta a história de um homem chamado Eutico. Ele participava de um culto como esse. E o nosso prédio dá até para simular esse episódio. Só que era ali no 3º andar, nós não temos outro andar. E ele estava na janela do 3º andar, enquanto Paulo pregava. De repente, ele dormiu na janela, caiu e morreu. Já imaginou esse culto? Irmão da igreja videira morre, caindo da janela durante o culto. Graças a Deus que Paulo orou, ele ressuscitou. Aí ia ficar uma matéria poderosa, né? Muita gente ia falar, é lá que é meu lugar, olha só. Lá se você morrer, ressuscita. Mas o que eu quero te mostrar com isso? Eutico caiu, porque ele estava na janela. Janela é um lugar que não está exatamente dentro e nem fora. Não se sente na janela. Sabe por quê? No fim você não vai desfrutar do melhor de nenhum dos lados. Por um lado você está salvo demais para desfrutar do mundo completamente. E por outro, você tem um pouco de mundanismo que impede de desfrutar completamente da vida abundante. Não é a janela o seu lugar, o meu lugar. Nós temos que ir longe, servir a Deus, mergulhar de cabeça, entrar de corpo, alma, espírito, sabe, não se importar com o que vão pensar, o que vão dizer. Você acabou de chegar, ouça, encontristas, 2º semestre, agosto, começa a turma do cursão em CTL, agora ela está em curso, não dá para você entrar, mas agosto, anota aí, você
já vai entrar e vai fazer o cursão. Por quê? Você não vai entrar assim, pela metade. Você não vai ficar na janela. Você vai mergulhar. Sabe? Você não vai vir hoje no culto e domingo que vem você fala, hoje eu estou cansado. Você está domingo que vem aqui de novo. Você vai na célula, porque lá vai haver edificação, você vai crescer em fé, porque você vai falar essa palavra que eu estou pregando. Você vai ter comunhão com os irmãos. Quantos estão entendendo? Diga amém. O diabo vai falar, não vai não, cai, vai devagar. Não vai não, querido. Vai com tudo. Vai com tudo porque é de Deus. É assim que a sua transformação vai se dar de maneira acelerada. Se você também apertar o passo. Não é, vou com calma. Nesse vou com calma, você perde a oportunidade de ter um crescimento acelerado. Você está entendendo? Quantas vezes eu já vi irmãos, pastor, se eu soubesse, eu não teria esperado tanto tempo para fazer o cursão. Se eu soubesse que era tão bom assim. Miserável, você não sabia? Eu não falava toda vez. Você sabia, você só não deu atenção. Você só não acreditava no que eu estava te falando. Pastor, se eu soubesse que o encontro com Deus era tudo isso. Você não sabia, você sabia, você só não acreditava. É a mesma coisa, se eu soubesse, pastor, que a igreja, que a palavra era... Você sabe, você só não crê. Você sabe. Só que você precisa crer, não basta saber, tem que crer. Acredite, o que eu estou falando aqui é para você crescer, para você prosperar, para você avançar. Eu não estou falando aqui para mim, não. Estou falando para me beneficiar, não. Estou falando para você. Para que você desfrute. Para que você entre em Canaã. Talvez esse meu jeito, você fica achando, esse pastor é duro demais, ele é bruto demais, é o jeito que ele fala, parece que ele está brigando. Não estou brigando, é só o meu jeito. O meu jeito de falar. Ama a sua vida mesmo não te conhecendo. Tem encargo por você que está aqui mesmo não te conhecendo. O que me entristece é ver crentes vivendo no deserto. O que me entristece é ver homens e mulheres de Deus presos ainda no pecado. O que me entristece é ver casais na igreja vivendo um pé de guerra no casamento. O que me entristece é ver famílias que estão servindo ao Senhor há tanto tempo e não conseguem viver uma vida feliz. É incompatível, acredite, eu vou dizer para você, desde que eu nasci de novo, a partir do dia que eu conheci a Cristo e o Espírito de Deus entrou na minha vida, eu passei a viver uma vida abençoada e nunca passou isso. Dos meus 14 até aqui, e vou viver abençoado até Jesus voltar. Ou até Ele chamar a minha senha. Vou continuar sendo abençoado. Por quê? Porque Cristo é o nosso abençoador, é o nosso Salvador. Ele nos salva das mazelas, Ele nos salva do pecado, Ele nos salva do engano, Ele nos salva do Egito, Ele nos salva de Faraó, Ele nos salva de todo mal. Não dá para viver na presença de Deus e ficar vivendo uma vida meia boca. Acredite, parece ser duro demais. Se você tem vivido uma vida meia boca, eu quero dizer para você, Deus tem uma vida abundante para você. Não é essa vidinha mais ou menos não. Acredite. É só uma questão de você se posicionar. Se posicione em Deus. Fala, Senhor, eu creio, tudo isso que esse pastor está falando é do Senhor, é da palavra. Eu creio, eu quero viver isso. Não conheço, falo para você de todo o coração, não sei o que é retrocesso na minha caminhada, só avanço, crescimento,
Só sempre subindo, sempre crescendo, sempre avançando, sempre o Senhor fazendo mais, abençoando mais, surpreendendo mais, porque Ele é bom. Ele diz: se vocês soubessem o quanto eu amo vocês, se vocês souberem, irmãos, acredite, se você souber o que o Senhor tem para você, você não fica desanimado, você não fica prostrado. Pode vir um dia a tristeza, de repente você lembra da palavra e das promessas, você já se levanta. Não dá, a vida do crente é uma vida, sabe, boa. Não tem vida melhor. Tem lutas, tem, mas você vence todas no Senhor. Não tem derrota para nós. Você joga só para cumprir tabela, que a vitória já é sua. Acredite, essa é a verdade do Senhor para mim e para você. Terceira proposta do diabo, deixa eu acelerar. Capítulo 10, versos 7 a 10. Então, os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada esse homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Opa, o diabo quer deixar aí. Agora, mas quem que vai? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Terceira cartada de Faraó para manter o povo no Egito foi exatamente no que diz respeito aos filhos. Vão, vocês adultos vão, mas os filhos ficam. Faraó aqui então não se opõe mais, que você vai servir a Deus, desde que deixe para trás os filhos. Deixa eu te dizer, precisamos fazer nossas as palavras de Josué, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é eu, meus meninos, não, só eu. Não, eu, meus meninos, minha esposa, tudo que eu tenho vai junto. Não é parte não é assim não. É tudo, ou não tem jeito, eu não vou, não aceito. É bater o pé, o diabo está batendo o pé, você bate mais forte que ele. Olha o que o Faraó disse, respondeu: seja o Senhor convosco, caso eu deixe vocês e seus filhos irem. Verso 10, em outras palavras, vocês que são adultos podem ir e adorar, mas seus filhos ficam no Egito. É isso que o Satanás, que o diabo quer. Homens estão aqui presentes. Deixa eu dizer algo para vocês. Deus quer luz na sua casa. Muitos de vocês gostam de frequentar a igreja, mas seus filhos não estão vindo. Vocês deixaram sua família para trás. Família não deixa família. Família anda junto. Eu vou, meu menino vai. Fala lá, não tem lugar para o seu menino, então não tem para mim também. Onde meu filho não pode entrar, eu também não posso. Se a minha família não pode ir, eu também não vou. Que eu não deixo minha família para trás. Sabe? Talvez o diabo tenha colocado esse pensamento na sua cabeça. Meu filho só tem 15 anos, pastor. Eu digo para ele a igreja, mas ele não quer. Não posso forçá-lo. Se eu o forçar, ele ficará resistente à igreja e a abandonará. Você acredita nisso? Você acha que isso é verdade? Por que você não pensa isso quando você manda ele para a escola? Por que você não pensa isso?
Quando você quer que ele faça uma língua nova, um curso de idiomas, um curso técnico, nessa hora você fala, você vai e vai. Ah, mas não vou, não vai, então toma, tac, tac. Quem manda aqui sou eu, rapaz. O pai aqui sou eu. Mas na hora de ir para a igreja vira um gatinho. Não quero ir para a igreja. Tudo bem, filhinho. Como assim? A parte mais importante você está negligenciando. A vida espiritual dele você está jogando no lixo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Seu filho ainda usufrui do seu dinheiro? Ele ainda mora na sua casa? Então seja pai. Seja pai. Exerça o seu papel. Você vai onde o pai está falando que você tem que ir. Você faz o que o pai está falando que você tem que fazer. E ponto. Que é isso, pastor? Isso aí é... Eita, ele vai me processar. Deixa processar. Como é que é agora? Não sei o que. Como que é? Medida cautelar. Eu vou chamar o conselho tutelar. Fala, chama que você apanha 2 vezes. Chama que assim come no seu couro mais forte. Você apanha antes, quando ele chegar, depois que ele sair, você apanha de novo. Aí você chama de novo e o couro vai comendo. Pastor, isso vai causar uma crise. Então é isso que eu quero dizer para você fazer. Cause a crise. Mostre ao seu filho quem é o líder da casa. Acredite no que eu estou te falando. Se você ama o seu filho, não deixe que ele morra espiritualmente. Não tem esse sentimentalismo que faz você fazer os gostos dele tudinho. Não, pare com isso. Exija que ele sirva ao Senhor e ele vai te agradecer amanhã. Se você ama o seu filho, diga a ele, vamos à igreja. Vem comigo. Principalmente se eles dependem financeiramente de você. Se eles vivem sob seu teto. É hora de começar a criar essa crise. Acredite, nem toda crise é ruim. Não se preocupe, essa crise é boa. Ah, pastor, meu filho estudou a semana toda. Acordou cedo. Acho melhor ele descansar no domingo. Não deixe seus filhos no Egito. Traga os seus filhos, eles precisam receber de Deus. Eles precisam da salvação. Não prive eles desse direito. Ainda que eles não queiram, exerça a sua paternidade, a sua autoridade como pai. Sabe, é verdade, todos nós tem dia que não queremos sair da cama. Gostaríamos de dormir mais 1 hora. Não é a mesma coisa. Mas nesses dias nós precisamos nos levantar, reunir a família e vir ao culto. Mesmo sem vontade. Acredite, você vai ouvir algo da parte de Deus, que seu coração vai ser incendiado. E a alegria do Senhor vai inundar o seu ser. Quando você vier para o culto, não venha sozinho. Arraste toda a sua família para o culto. A promessa de Deus, quando você crê, é salvar toda a sua família. Nós precisamos investir nas crianças, porque é nessa fase que elas mais precisam ouvir que são amadas. Certa vez, perguntaram a um grande doutor, por que ele havia decidido dar aulas para crianças no ensino fundamental? E ele disse, o que é mais fácil? Escrever o nome em um tijolo com argila ainda fresca, ou depois que passou pelo forno e se endureceu? Eu quero escrever algo na vida dessas crianças. Preste atenção. Se você, pai, não escrever com a palavra de Deus o seu filho enquanto ainda é uma argilinha mole, essa argila vai endurecer com as escritas do diabo. Depois vai dar trabalho para desconstruir. Depois não dá mais para você escrever em cima, tem que quebrar e refazer. É assim com a vida de muitos adultos aqui, que se convertem depois de velhos. É ou não é? Você já está com aquilo ali, ó,
escrito tudinho do diabo. Tudo que o diabo escreveu durante a sua vida. Aí você chega na igreja arrebentado, destruído, cheio de marca do inferno. E aí o que acontece? Qual que é o processo? Quebrar e fazer de novo. É mais trabalhoso, o adulto é mais custoso por causa disso. Mas a criança vai ver os nossos kids, 5 anos falando em línguas, profetizando, ministrando a palavra. Meu filho fala em línguas, meu filho prega, meu filho convida pessoas na escola para o culto, para a célula. Porque está sendo escrito nele a palavra de Deus e ninguém vai tirar isso dele. O caráter dele está sendo forjado pela palavra. Acredite, você não quer ter trabalho com seus filhos? Ensine eles a palavra de Deus enquanto são pequenos. E quando eles crescerem, a palavra diz, eles não se desviarão dos caminhos do Senhor. Você vai criar homens, mulheres de Deus, que vão fazer a diferença nessa sociedade. Mas tem que ser firme. Não quero ir? Vai. Sem querer. Depois ele vai ganhando, acredite no que eu estou te falando, depois ele vai ganhando prazer, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele começa a ministrar o amor dele no coração do seu filho, e o seu filho começa a ser marcado. Depois ele fala, ele é que vai falar, pai, vamos para o culto, o que você está fazendo ainda deitado? Pai, você não se arrumou ainda? Mãe, ei, tá na hora, o culto vai começar daqui a pouquinho. Ele vai começar a puxar todo mundo, porque ele está marcado com a glória e a presença de Deus, e ninguém vai tirar isso dele. Deixa eu te falar, o diabo trabalha pesado na vida das nossas crianças. Não tem demônio mirim, não. É os piores demônios que são separados e designados para trabalhar na vida das nossas crianças. Porque o diabo sabe, se eu escrever agora, enquanto eles são argilinha, eles serão meus pelo resto da vida. Você e muitos que estão aqui são a prova disso. Que não se converteram cedo, criança, foram capacho do inimigo por tantos e tantos anos. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Não deixe seus filhos para trás. A igreja é um lugar onde alguns minutos podem definir a sua eternidade. Amém? Não menospreze o poder de congregar. E por último, eu encerro. Quarta proposta e última do diabo. Verso 24. Então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Essa foi a última cartada de Faraó. Tudo bem, já não teve jeito, vai os adultos, vai as crianças. Não, mas os seus bens ficam. O seu dinheiro fica. E aí é a parte que eu compartilhei e falei com você no momento dos dízimos e ofertas. Capítulo 10, verso 25 e 26. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Faraó não se importa que você sirva a Deus, desde que você tire o seu dinheiro da equação. O pensamento do mundo é que a igreja não precisa de dinheiro, mas eu já mostrei para vocês, isso é falso. Quando uma igreja precisa de dinheiro é porque ela está trabalhando, ela está interessada nos perdidos, ela não é complacente, ela não é negligente com o papel dela. Se a igreja precisa de dinheiro, isso significa que ela se importa com as crianças, com os adolescentes, e ela está dando o melhor ensino. Vai ver o trabalho que é feito com as nossas crianças, vai ver o trabalho que é feito com os nossos jovens, vai ver o trabalho, o ensino, vai conhecer a nossa escola da família,
a nossa escola videira de ministérios. O quanto nós investimos nisso. Deus nos livre de chegar um dia em que a igreja não precise de dinheiro. Que essa igreja parou de fazer o que ela foi chamada para fazer. Quantas missões nós temos, e algumas delas os irmãos alguns viram, nos países que o evangelho não pode ser pregado e ainda há escravos. Recentemente um dos nossos pastores, lá no Paquistão, comprando escravos. Construímos uma escola do lado de uma fábrica de tijolos, que os funcionários são escravos, pais com os seus filhos, porque contraíram dívidas que não conseguiam pagar, e então eles pagam, trabalhando naquela fábrica, com os seus filhos. E nós temos o privilégio de comprar essas pessoas, pagando as dívidas delas. Nós temos o privilégio de estar formando no nosso seminário um jovem que era escravo naquela fábrica, e que ele vai ser pastor naquele país. Ele está no nosso seminário sendo treinado. Quem viu o vídeo deve ter percebido, viu a pacotada de nota de dinheiro que foi dado para aquele bandido, do dono da fábrica. Lá é normal, escravidão. Lá pode, não é crime. É por isso que Deus diz, para mim e para você, não tem como servirmos ao Senhor e deixarmos os nossos bens no mundo. No Egito, lá no mundo eu vou investir com entretenimento, eu vou investir com carro, eu vou investir em casa, eu vou investir em férias, em viagem, mas e no reino de Deus? E na igreja, você não vai investir nada? Não, se sobrar alguma coisinha eu coloco. Não, Deus não quer a sobra, Deus quer a sua primícia. Deus não aceita ser o segundo. Veja, quando nós temos revelação disso, o nosso papel, a nossa postura para com as finanças é completamente diferente. E eu vou te dizer, você não vai perder por isso. Você vai ser acrescentado, você vai ganhar por ter um coração na obra, no reino de Deus. Ninguém que abençoa a obra de Deus perde, fica mais pobre, pelo contrário, ele é mais enriquecido. Não conhece alguém que falou, pastor, fiquei pobre porque eu ofertei para a igreja? Não, sempre ouço diferente, pastor, prosperei muito porque eu ofertei na igreja. Quantas vezes vejo o irmão dizendo, pastor, essa agora da poltrona que os irmãos não gravam. O irmão falou, pastor, dei uma poltrona, Deus fez assim, assim na minha vida financeira. Não vou dar só uma, eu vou dar mais duas. Eu falei, deixa Deus te usar, pode dar mais 3, 4, fica à vontade. Porque eu sei que ele vai ser abençoado, eu sei que ele vai prosperar. Você não vai colocar nada no reino de Deus que vai subtrair o que você tem, pelo contrário, vai aumentar. A matemática do céu, a economia do céu é diferente. Da terra é assim, o que você dá fica com menos. Do céu é o seguinte, o que você dá você ganha mais, você multiplica. Deus acrescenta. Como você viu e eu mencionei, no momento do dízimo e oferta, em uma noite, Deus enriqueceu o povo dele. Êxodo 11, 2, 3, fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. O povo foi escravo por séculos, não recebia nada como salário, e naquele dia, o Senhor trouxe uma restituição por todos os anos roubados. Sabe, eu creio que essa mesma transferência de riqueza vai acontecer nos nossos dias e já tem acontecido.
Provérbios 13, 22 diz que a riqueza do pecador é depositada para o justo. Isso não é impressionante? O homem de bem, diz Provérbios 13, 22, deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Que coisa impressionante. Mas é importante você saber que prosperidade é mais do que dinheiro, é mais do que acumular bens. Guarde no seu coração, prosperidade envolve salvação em Cristo, emoções saudáveis, corpo curado, casamento abençoado, filhos abençoados e sim, também dinheiro na conta. Tem irmão que fica doido quando fala isso, né? Tem irmão ainda, sabe, eu fico impressionado, tem irmão na igreja ainda que é franciscano, que ele acha que Deus nos criou para viver miseravelmente. Eu fico impressionado. Oh, meu Deus, que Bíblia que ele lê! Nosso Deus, Ele nos abençoa segundo a riqueza da glória dEle, não segundo as nossas necessidades. Não é incrível? Eu preciso de tanto, mas Deus não me abençoa com o que eu preciso. Ele me abençoa segundo a riqueza da glória dEle. Ele me dá mais do que eu preciso. Uau! Por quê? Porque Ele quer que eu transborde. Ele quer que eu abençoe outros. Por isso a palavra diz, melhor é dar do que receber. Nós não tomamos emprestado, nós emprestamos. A bênção está em dar, em emprestar. Sabe por quê? Porque eu sou abençoado. Mas veja, nós olhamos para todos esses textos, olhamos para tudo que a palavra de Deus diz, e nós falamos, não é bem assim. Deixa eu te dizer, a prosperidade verdadeira vai atingir todas as áreas do seu ser. É verdade, não é só dinheiro, mas envolve dinheiro também. Deus tem para você uma vida abençoada. Deus quer que você seja a pessoa que abençoa, que empresta. Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Deus quer que você acesse as bênçãos dEle. Ele é essa fonte inesgotável. Ele é dono do ouro e da prata. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Gostaria que você se colocasse em pé onde você está. O faraó não quer que você sirva a Deus com seus bens. Sabe por que o diabo resiste tanto a essa área? Sabe por que há tantas críticas e tantos haters no que diz respeito a dízimos e ofertas? Que o diabo sabe que onde vai o seu dinheiro, o seu coração acompanha. Ele não quer que o seu coração esteja na igreja, esteja no reino de Deus. Se o seu dinheiro é colocado no carro, seu coração está no carro. Quando ele é colocado na casa, seu coração está na casa. Mas quando você coloca no reino, seu coração está no reino. O diabo não quer isso. Uma, porque ele sabe, você vai prosperar, você vai ser mais e mais abençoado. Mateus 6:21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sabe por que eu coloco o meu dinheiro na igreja? Você fala, pastor, porque você é pastor. Não, antes de ser pastor eu fazia isso. Os irmãos pensam, eu sempre digo, os irmãos eles pensam que eu sou pastor, a minha oferta aqui, tipo, eu pego do gasofilácio e coloco de volta. Eu só tiro e põe. Não, filho, eu tenho salário. Tem salário. E eu tiro do meu salário, eu tenho um valor para receber. Tudo isso é auditado, é acompanhado. Não é bagunçado, você ficar achando assim, ó, pastor, não, tem ali tudo bem determinado.
Assim como você tem você que é empresário, o seu prolabore, você que é assalariado, tem o seu salário, eu também tenho. Poltrona, eu estou junto, eu estou ofertando. Da onde que eu estou tirando? Eu peguei da sua oferta para colocar ali. Não, é do meu salário que eu tiro. O irmão estava me vendendo, não vou dar o nome, vendendo para mim o videogame para eu presentear meus filhos. Eu falei, rapaz, eu comprometi o meu limite nas poltronas. Espera eu dar uma refrescada. Mas na cabeça de muitos assim, não, acho que o pastor ele está falando. Preste atenção, meu coração está no reino. Tudo vai passar, vai ficar para o anticristo. Mas o que eu e você fazemos para o reino vai ecoar para a eternidade. Amém, irmãos? Deixa Deus agir na sua vida financeira e profissional também. Deixa Deus mexer no seu dinheiro. Deixa Ele governar o seu dinheiro. Não deixa Ele governar só algumas áreas. Deixa Ele governar tudo, que você vai ver. Tudo vai ser abençoado. Não, Deus, meu casamento o Senhor pode governar, mas meu dinheiro não. Meu dinheiro quem administra sou eu. Por isso que vive aí nessa luta, nesse perrengue maluco. Ou às vezes até tem, mas é mesquinho, egoísta. Que Deus nos livre da usura, da avareza e coloque em nós um coração generoso. E acredite, você vai ganhar muito com isso. Amém? Não fazendo por barganha, não por necessidade, mas realmente por ter revelação da palavra de Deus. Quero só lembrar você dessas 4 propostas e nós vamos orar. O diabo quer que você sirva a Deus, mas no Egito, sendo mundano, sendo carnal, vivendo a mesma vida que você vivia antes de conhecer Jesus. A segunda proposta dele é que você sirva a Deus fora do Egito, mas não muito longe. Não seja radical, não se envolva tanto. Cuidado com fanatismo. Terceiro, sirva a Deus, mas deixe a família fora disso. E por último, sirva a Deus, mas deixe o seu dinheiro, os seus bens de fora. Rejeite todas essas propostas do diabo e viva intensamente na presença de Deus. Sirva a Deus na presença de Deus, vivendo em santidade, debaixo do favor e da graça dele. Sirva a Deus fora do Egito e longe, mergulhado. Sirva a Deus com toda a sua família, ainda que vai contrariar, ainda que alguns virão arrastado, traz arrastado, que daqui a pouquinho Deus vai fazer na vida deles. E sirva a Deus com tudo que você tem e é. Você pode dizer amém? Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos, cada encontrista que passou hoje, esse final de semana,